Eu não vou colocar música porque o Instagram, depois que eu faço essas lives, eu ponho no YouTube. E o YouTube tá me bloqueando. Deus, irmã Andréia, linda. Irmã Débora, irmã Marília, irmã Claudinha. Então, eu ia colocar uma música, paz de Deus, minha linda. Coisa boa, você aqui. Irmã Andréia, saudade de vocês. Nunca mais conversei com vocês. Tem que fazer uma live, né? Fazer uma live para nós conversarmos no Zoom, né? Chame as meninas aí do grupo. Então, fazer a live mais cedo às vezes é melhor, né? Amém, irmã Marília. Amém. Adri Ribeiro. Adri, suas fotos são ótimas. Irmã Aline. Então, vamos ver, né? Fazer mais cedo. Irmã, são 12 lives. E eu falei assim, irmã Cris, coisa boa que você tá aqui hoje, irmã. E eu falei assim, meu pai, é muita coisa, é muita live. 12! Amém, estamos firmes e fortes, né? Paz de Deus, irmã Georgette. Saudades de vocês. Então, vamos começar, né? Vocês vão chamando as meninas pra mim. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui algumas. A irmã Cris já tá aí. A Mirce tá dormindo, né? A Mirce dorme cedo. Quem tá querendo falar comigo? Irmã Mari. Pois Deus, irmã Mari. Tá bom, minha linda? Então, vamos dar início a nossa live de oração. Nós estamos no capítulo 4, que o tema é: tenha certeza da sua autoridade em oração. Esse é o capítulo 4. Como guerreira de oração, uma das coisas mais importantes que você precisa ter certeza é a sua autoridade em oração. Então, por quê? Nós falamos na live passada que o diabo ele usa os artifícios dele de engano e de mentira. Então, o que ele vai falar para você? Ele vai falar assim, que você não sabe orar. Ele vai falar que Deus não ouve as suas orações. Ele vai falar que você acha mesmo que Deus vai ouvir você? Deus, amém, irmã Damares. Obrigada, irmã Débora. Você acha mesmo que Deus vai ouvir você? Você não tem autoridade porque você não é boa o suficiente. Gente, ele vai falar muito isso. As suas orações não passam do teto. E ele vai falar, Deus não responde às suas orações. Então, nós temos que lutar contra esses pensamentos mentirosos. E eu vou mostrar para vocês que Deus ouve sim a nossa oração. Irmã Renata, linda. Esses tormentos são uma estratégia ofensiva do inimigo, mas poderão cessar num instante se você estiver segura da sua identidade no Senhor e da sua autoridade, a sua identidade e autoridade por meio da oração. Então, todas nós precisamos ter certeza disso. Do contrário, continuaremos a duvidar de nós mesmas e das nossas orações e acabaremos derrotadas e desistindo de orar. Isso não precisa acontecer. Não tem que acontecer. Jamais. Afinal, a base da sua autoridade como guerreira nunca muda. E qual que é a sua base? A base
da nossa autoridade como guerreira é: você tem autoridade porque você tem Jesus. Não é por você, é porque você tem Jesus. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 13:3. Não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso em vocês, entre vocês. Jesus, ele não é fraco ao tratar conosco, mas poderoso em nós, né? Nós temos o Espírito Santo. E aqui, ó, o alicerce da sua autoridade em oração reside no fato de você ter aceitado Cristo e de o Espírito Santo habitar em seu coração. Eu fiquei muito feliz na live passada que nós tivemos irmãs que aceitaram Jesus, né, como único Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento, o Espírito Santo vem habitar na sua vida. E aí, ó, e a Bíblia diz também que Jesus foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Tá lá em 2 Coríntios 13:4. E aí, nós somos fracas, mas nós temos o Espírito Santo em nós que nos fortalece. Sabe? Então não ouça as mentiras do inimigo, dizendo que a sua oração não passa do teto, que Deus não vai te ouvir, que não adianta você orar porque Deus não tá nem aí para você. Tudo isso é mentira. A sua base de oração está firmada no Espírito Santo que habita em você. Porque a Bíblia diz assim, porque tudo é por ele, para ele e dele todas as coisas. Então não é por nós. E aí a autora fala assim, tudo que temos, incluindo nossa capacidade de orar em poder, vem de Deus, que está lá em 2 Coríntios 3:5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não acho que você é capacitada para orar, você é uma irmã de oração. Não ache isso, porque a sua capacidade vem do Senhor. É Ele mesmo que te dá essa vontade de orar e que ora por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, às vezes a gente não sabe como orar mesmo, não. A gente entra diante do Senhor, na presença dele, e a gente só chora muitas vezes. Muitas vezes a gente clama, só clama. Igual quando Ana, né? O profeta viu Ana chorando ali, ela só estava mexendo os lábios, ele achou que ela estava bêbada. E ela estava ali tão angustiada que ela só conseguia mexer os lábios. Então, o Senhor, exatamente, sem Jesus nós nada somos. Prima linda. Né, Regilza? Sem o Senhor é tudo por Ele, para Ele, e dele, todas as coisas. E aí, ó, ela fala assim, lembre-se de que o sangue derramado e a ressurreição de Jesus são a base para a sua autoridade em oração sobre o poder do inimigo. Nada mais é necessário. Irmãs, eu já enfrentei batalhas satânicas, assim, quando você vai orar por alguém, a pessoa olha e ri. Mas no início da minha caminhada de oração, eu tinha medo de orar com essas pessoas, sabe? Delas falarem alguma coisa, sei lá, eu tinha medo. E aí eu percebi que a gente não tem que ter medo, porque não somos nós, é o sangue de Jesus em nós, sabe? Então nós não temos que orar no nosso nome, não é você, mas é o Senhor na sua vida. E no nome de Jesus, todo demônio tem que sair, toda escassez tem que sair, toda luta tem que sair, porque Ele é poderoso, o nome dele é o maior nome de tudo, tanto na terra como no céu, e você não tem que ter medo, porque não é no seu nome. Por isso que as orações a gente termina no nome de quem? No nome de Jesus, né? Tá bom, minha querida. Muito obrigada, viu, irmã Débora? Toda oração tem que ser falada no nome dele. Eu tenho
A Sara Shiva, né? Eu sigo ela nas redes sociais e ela fala assim que a oração é como se fosse um e-mail. Então, e o endereço do e-mail é o nome de Jesus. Então, toda oração para ser entregue, você precisa falar em nome de Jesus. Então, não aceite quando alguém for orar com você que não peça no nome dele. É o nome dele que nos dá a chave da vitória da oração. Quando você pede, você não pede no seu nome. Você não pede no nome do governador. Você não pede no nome da escola. Você não pede. Irmãs, a gente pede no nome de Jesus. E o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem todo poder sobre a terra. Então, Thalita, eu sigo a Sara Shiva desde quando eu era solteira. E eu aprendi demais com ela. É maravilhosa. O testemunho dela é maravilhoso. Então, Jesus é a nossa fonte de autoridade e poder. A autora fala, né? Quando você o recebe em sua vida, ele compartilha com você essas duas coisas. Isso significa que você tem autoridade e poder mediante a oração com base naquilo que ele realizou. Essa é a base de todo o cristianismo. Se você se apegar a qualquer outra coisa, construirá um alicerce falso e fraco, né? O edifício estará fadado ao desmoronamento. Então, não aceite nada que não fale, não termine no nome do Senhor Jesus. Construa um alicerce que está em Cristo, ela diz. E a segunda coisa, você tem autoridade por causa do nome de Jesus, que a gente já falou, né? O nome de Jesus lhe dá uma autoridade que você não pode ter sem uma legítima identificação com ele. Não é simplesmente qualquer pessoa que pode usar o nome de Jesus e ser ouvida por ele. Jesus deu a nós que estabelecemos um relacionamento com ele, a autoridade e o poder para usar o nome dele. Aí tá lá em João 14,14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, não é só usar como amuleto. Você precisa ter relacionamento com Jesus. E aí é que fala, o livro fala, Jesus lhe deu o direito de usar o nome dele, com autorização para colocar seus pedidos diante do trono de Deus. Ele disse, meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Está lá em João 16, 23 e 24. Essa é uma promessa maravilhosa e seu significado pleno deve estar ancorado na nossa mente e no nosso coração. O nome de Jesus é maior do que todos os outros nomes. E aí está lá em Filipenses 2, 9 e 11 que diz assim... Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Não existe nome maior do que o nome de Jesus. E por que Deus o exaltou à mais alta posição? Por causa do sangue dele. Ele morreu, né? E o sangue dele é a nossa moeda. É a moeda mais valiosa no reino do Espírito. Então, quando a gente proclama o nome de Jesus, nós estamos proclamando a moeda mais valiosa no reino do Espírito. E essa verdade, ela precisa ser gravada no seu coração, na sua mente, para que ela jamais seja roubada. Não minimize o que Jesus fez por você ao questionar a autoridade que ele lhe concedeu para orar no nome dele. Não diga, sabe? Eu não sei orar. Realmente você não sabe, mas o nome de Jesus, no nome de Jesus, você tem toda a autoridade e poder. Esse é o nome essa é a chave. Irmãs, eu sigo muitos aí, muitos coaches, muita gente, e eles sempre falam numa chave,
numa pegada, sei lá, sabe qual que é a chave do reino do Espírito? É o nome de Jesus. O nome de Jesus é o maior nome, é a chave que vira tudo que você quer no reino do Espírito. Assim no céu como na terra. O nome de Jesus é que destrava. O nome de Jesus vai à nossa frente. No nome de Jesus a gente expulsa demônios. No nome de Jesus a gente manda embora a escassez. No nome de Jesus a gente faz as maravilhas. Mas essa é a chave, é o nome dele. A Bíblia diz em Hebreus 2, 6, 8, no livro fala assim: que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroastes de glória e de honra. Tudo sujeitastes debaixo dos seus pés. Deus fez o homem. Na minha vida eu descobri que eu não sei orar e quanto é difícil, irmã. Não é fácil porque a gente acredita nas mentiras, né? Que foi a live da aula passada. As mentiras que Satanás diz para nós. Só que hoje nós estamos falando que Jesus é a chave, né? Como a Regina falou aí. Ele é a autoridade. Irmãs, não tem nome maior, não tem governador, presidente da república, chefe de estado maior do que o nome de Jesus. Então clama, sabe? Clame pelo nome de Jesus. Termine as suas orações no nome de Jesus, porque ele nos deu essa autoridade, né? Ele falou: tudo que vocês pedirem no meu nome eu farei. Então peça no nome de Jesus. Ponto. Primeiro, nós não temos, até anotei aqui, até perdi minhas anotações. Nós não temos autoridade. Nós já entramos na oração sem autoridade, mas a gente lembra que tem o Espírito Santo dentro da gente. E aí a gente usa o nome dele, que tem todo o poder. E aí ele fala aqui que você tem autoridade porque Jesus a resgatou da tirania do mal. Lá em Colossenses 1, do 13 ao 14, fala assim: Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Oh, meu Deus, que coisa mais linda! O perdão dos nossos pecados está na redenção do sangue de Jesus, que é o Filho amado de Deus. Então, quando Deus olha pra gente, ele não nos vê, porque senão ele só via pecado, ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Ele vê Jesus em nós. E a palavra transportou no contexto da guerra, porque nós somos guerreiras de oração, refere-se a um exército que foi capturado e enviado para outro lugar, muitas vezes de um país para o outro. Então Jesus nos capturou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Creia nisso, sabe, que nós fomos essas tiradas do reino das trevas e hoje o nosso reino chama-se de luz. Nós fomos transferidas do território do inimigo para o reino de Deus. Isso dá um novo significado à autoridade que recebemos para permanecer firmes em oração contra os poderes malignos. Amém, irmã Carla. O Senhor nos deu uma posição de autoridade sobre o mal. Assim, não existe outra verdade. O Senhor nos deu posição de autoridade sobre o mal. Uma vez que entregamos a nossa vida a Jesus, Paulo assim nos instrui: continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Minha pastora lindona! Estou falando sobre o livro Guerreiras de Oração, estamos no capítulo 4. Viu, lindona? A Luz Dalma é minha pastora, gente, maravilhosa. Amo você. Vamos lá.
Então, isso quer dizer, a Bíblia diz que recebemos a plenitude porque estamos em Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Está lá em Colossenses 2:10. Isso quer dizer que nele você tem tudo que você precisa. Gente, quando... Vou fazer uma live com ela, Thalita. Eu sempre faço. Vou fazer, Thalita. Pode deixar. É maravilhosa. Lá no curso, Thalita, ela sempre entra no nosso curso, abençoa o curso. Ela é minha guerreira de oração quando eu tô precisando. Ela que tá, eu choro por ela, né, pra ela. Ela me conhece, ela que cuida das minhas feridas. A gente precisa ter uma pessoa que a gente possa ligar, viu, minhas irmãs? A irmã Débora voltou? Ah, já tá indo agora. Então, a gente sabia que a gente precisa ter as nossas intercessoras, né? Hoje, graças a Deus, Deus nos deu, para mim e para a Mírcia, acho que são 30 mulheres intercessoras, que é o grupo, o módulo 1 do Guerreiras de Oração. Por isso eu tenho você. Então, a Leilane, quando ela tá precisando, ela me liga. A gente chora juntas, né, Luz da Alma? A gente precisa disso, irmãs. A gente não é Mulher Maravilha. Já voltou? Nós não somos Mulheres Maravilhas e a gente precisa das nossas intercessoras. E hoje Deus nos deu, igual a irmã Renata, outras irmãs que estão aqui, irmã Débora, são as intercessoras do módulo 1 do Guerreiras de Oração. E a gente está muito feliz, porque nós já temos esse exército, né, unidas, uma orando pela outra, quando precisa, uma chora pela outra, muitas coisas acontecendo lá no grupo, e as irmãs, né, irmã Renata, só a gente sabe as coisas que a gente passa de trás das lives, irmãs. Nós precisamos ter essas irmãs. E voltando aqui... podemos partilhar nossas dificuldades dentro da casa para as amigas? Escolha uma pessoa madura na fé, irmã Thalita. Uma pessoa madura na fé, que não vai te expor. No caso, eu tenho... Mandar mais. No caso, eu tenho a minha pastora, né? Ela me conhece, é aquela pessoa assim, que você pode chorar, falar e você se rasga, mas não é para todo mundo que você pode se expor, né? Porque você não conhece a pessoa. Igual vocês da congregação, vocês não têm essas irmãs, pastora, mas vocês têm as irmãs que são instruídas no Espírito Santo. Procura uma irmã que seja instruída pelo Espírito Santo, que não vai te expor, não vai ficar falando de você para os outros. E para ela você chora, você grita, você pede oração, né? Isso é muito importante. Aí voltando aqui, Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E ele nos deu essa posição de autoridade sobre o mal. Uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus, ele manda a gente ficar enraizados, edificados nele. E aí, a Bíblia diz lá em Colossenses 2:10, a Bíblia diz que recebemos a plenitude porque estamos em Jesus, que é o cabeça de todo o poder e de toda a autoridade. Jesus é o cabeça. Porque Jesus venceu o mundo, você também pode vencê-lo. E ele disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse isso lá em João 16:33. Quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre a vinda do reino de Deus, ele respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Está lá em Lucas 17:20. O reino de Deus não é visível. Ou seja, não encontramos ao procurá-lo com os olhos. O reino de Deus está em nós. Jesus disse, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Está lá em Mateus 16:19.
Ele nos dá autoridade para fazer tudo isso por meio da oração. Podemos deter e liberar as coisas. Você pode pensar em algo que queira deter e algo que queira liberar? Irmãs, aqui está a chave do reino dos céus para nós. Essas são as palavras do Senhor, Mateus 16. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. O que nós temos hoje, irmãs? Que ligar na terra para que seja ligado no céu. Sabe, o Senhor está nos dando hoje uma oportunidade de terminar essa live, ajoelhar e falar com o Senhor. Senhor, eu desligo hoje na terra isso. Senhor, eu ligo hoje na terra isso. E a palavra diz que será ligado nos céus. É muito poder, né, que Deus nos dá através do Espírito Santo. E aí, ó, a submissão ao rei nos dá o acesso ao reino. Quando a gente se submete ao Rei Jesus, ele nos dá acesso ao reino. O problema é que às vezes nós desejamos as bênçãos do reino, mas não queremos ser limitadas por suas regras. E às vezes queremos respostas às nossas orações sem orar muito. Eita! Mas não podemos nos esquecer de que Deus nos resgatou e nos levanta para fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Temos uma dívida enorme com Cristo. O mínimo que podemos fazer é orar, conforme Ele nos pediu. E aí, muita gente ora só pedindo bênção, pedindo bênção, pedindo bênção. E nós temos que orar para ter esse relacionamento com o Rei. Irmãs, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando você lê uns versículos anteriores, as demais coisas são o quê? A comida, a bebida, as vestes, né? A vestimenta, que ele fala assim, olha para o lírio. O lírio, ele compra mesmo, minha linda. Esse livro é muito bom. Os lírios, ele tinha a melhor roupagem, e Deus que fez, e ele não comprou a roupa. E Deus fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas demais é isso, a gente fica preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, o que vai, sabe, o que vai acontecer. E na verdade a gente tem que buscar as mãos do abençoador. Na verdade o rosto, né? A gente tem que buscar a face do nosso abençoador e não somente as mãos. Boa noite, Sara. E não somente as mãos. O que significa a face? Relacionamento, olhar nos olhos de fogo do nosso Deus, do nosso Jesus. A Bíblia diz que os olhos dele são como fogos. Fogo, né? Ele olha e a gente se derrete. Paz de Deus, irmã Cida. Irmã Joelma, lindona. Então, nós temos que buscar os olhos de fogo dele. E muita gente só busca as bênçãos das mãos, né? Busca a cura só. E aí é curado e faz igual aqueles cegos, vai e não volta mais para agradecer. Irmãos, nós temos que buscar relacionamento com o Pai. Eu louvo a Deus que nós estamos aqui, ó, muitas mulheres, né? 30 mulheres do grupo, numa noite de sexta-feira, fim de semana. Irmãs, é muita bênção para nós que o Senhor vai nos dar, porque a gente está aqui, ó, paz do Senhor, irmã, a Denise, a lindona, lá de Brasília, irmã Gleide, nós estamos aqui, a gente não tá, a gente está cansada, da semana, mas nós estamos aqui, agradecendo ao nosso Senhor, conhecendo mais dele. Paz de Deus, Juliana, para quê? Para que a gente tenha esse relacionamento. Eu não sei se ele tem te dado as coisas que você quer, e a cristã, ela tem que ser assim. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu ainda assim me alegrarei no Senhor.
Não é pelas bênçãos, mas é pela face dele, olhar para ele. Sabe, se ele não te desse nunca mais nada, você não seria crente? Né? Então a gente tem que buscar o relacionamento com ele. E aí ela fala, a autora fala assim: você tem autoridade porque o Espírito Santo está em você. Irmãs, isso aqui é libertador, sabe? Você saber que o Espírito Santo está dentro de você. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo àqueles que neles creem. Aqueles que nele creem, mas primeiro ele tinha que ser crucificado e ressuscitar. Se eu não for, ele disse, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Está lá em João 16. Novamente, Jesus se referiu ao Espírito Santo como conselheiro, ao dizer, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu disse. Está lá em João 14, 26. O Espírito Santo em nós é a prova da nossa autoridade em oração. Então busque a presença do Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Todo dia que eu vou dormir, Paula, o nome do livro é Guerreiras de Oração, tá? Do nosso grupo do WhatsApp. O Espírito Santo, toda vez que eu vou dormir, eu dou tchau pro Espírito Santo. Espírito Santo, abençoa minha noite. Espírito Santo, quando eu acordo, eu falo, bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? Me diz, Espírito Santo. Ou senão, às vezes eu falo assim, Espírito Santo, eu não tô querendo acordar. Me ajuda. Me ajuda. Amém, irmã. Nós vamos orar assim, tá? Por você, Jussara. Deus vai em nome de Jesus, o Senhor vai te libertar. Então, conversa com ele. Ele mora dentro de você. Sabe? E às vezes a gente acha que é só de um jeito que Deus vai te ouvir. Não, ele é seu conselheiro. Irmãs, eu tenho aprendido, a minha pastora, ela sabe, ela tá aí. Esses dias eu falei pra ela, eu falei, não vou te ligar mais, porque eu tô em oração, eu vou só ficar quieta. Eu vou ficar quieta, eu vou orar, e eu tô nesses dias, assim. Por quê? Porque a gente tem um conselheiro. Às vezes, a sua melhor amiga não vai conseguir sanar aquele problema dentro de você, que só o Espírito Santo consegue. Então, busque. Ao invés de ligar para a primeira pessoa, contar seus problemas, chorar, se vitimizar, liga para o Espírito Santo. Faz uma oração. Liga, sabe? Pega o telefone e fala assim, irmã Cida, guerreira de oração. Liga para o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, vamos conversar. Se você acha que ele está longe, porque ele está aqui dentro, ó. E aí, a autora fala assim, o Espírito Santo em nós é a prova de que pertencemos a Deus. Por meio dele, Deus nos faz permanecer firmes, nos unge e nos sela. Aleluia. Ele é o nosso consolador e nosso conselheiro. Ele tem essa função também, de consolar, né? Consolar é o quê? Ele vai passar a mão na sua cabeça, ele vai te dar uma palavra de vitória, ele vai falar, filha, vai por esse caminho. Lá em Isaías, eu tô lendo Isaías, e acho que é Isaías 30, fala assim, esqueci qual que é, fala assim, e você vai ouvir uma voz, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Então é o Espírito Santo que faz isso com a gente, ele nos mostra o caminho nas horas de dificuldade. E aqui ela fala assim, o Espírito Santo em nós nos capacita a ser, a ser quem Deus quer que nós sejamos e a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. É Ele, irmãs, não adianta. E antes de ser crucificado, Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê
nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Gente, ele vive com vocês e estará em vocês. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em João 14. O mundo não conhece o Espírito Santo, mas nós conhecemos. Nós que somos servos do Senhor, nós conhecemos o Espírito Santo. Você nunca está sem ajuda. Quando você está orando ou quando você está meditando na palavra, nunca você está sozinha. Tudo isso significa que você tem tudo que necessita para ser uma poderosa guerreira de oração. E por fim, ela fala assim, que você tem autoridade porque você foi chamada. Quando um soldado é convocado, ele recebe uma missão específica, que lhe é atribuído a autoridade para fazer o que é necessário. E aí, o problema é que muitos são chamados, mas poucos ouvem o chamado. Eu vou falar de novo. Muitos são chamados, mas poucos ouvem o chamado. Você está ouvindo o chamado? É preciso superar quaisquer dúvidas que você tenha sobre si mesma como guerreira de oração. Você tem o coração, você tem a autoridade concedida por Deus, tem o desejo de agradar a Deus e você tem mais uma coisa, o chamado de Deus para a sua vida. Você é chamada para muitas coisas e ser guerreira de oração é uma delas. Por quê? Quem fez o curso Esposa Excelente sabe. A nossa última aula, o que a gente faz? A gente mostra que você é guerreira. E por quem que você guerreia? Pela sua família. Irmãs, a Bíblia diz que Deus ele não se compadece da morte do ímpio. Sabe? Ele não se compadece. Aliás, ele não é a palavra compadece, não. Deus não se compraz. Ele não fica feliz na morte do ímpio. Deus ele não fica feliz quando o ímpio morre. Por quê? Porque não conheceu a Jesus. Então, o que a gente tem que fazer? Orar. Orar pelas pessoas que não conhecem o Senhor. Orar pelos da nossa casa. Pelo nosso filho que está dando trabalho. Orar pelos meninos, né? Amém. Mas o Espírito Santo fica a todo momento conosco, sabendo que o Espírito Santo habita no nosso espírito, em momentos que cometemos pecado, ele se afasta. Gostaria de entender melhor. Sim, ele é o Deus Emanuel, né? Se você aceitou Jesus, Thalita, você tem o Espírito Santo. Ele pode até se afastar, mas quando você der uma brechinha de novo, porque ele é muito gentleman, o Espírito Santo ele é muito cavalheiro, ele não vai ficar num lugar sujo, claro. Ele fica ali, ó, olhando para você. Mas quando você clama, ele é igual um pai. Você já viu criança fazendo arte, Thalita? É assim, o Espírito Santo é assim com a gente. A criança fazendo arte, o pai até tá olhando ali, ó. Mas quando ela clama, quando ela cai, quando ela machuca e clama ao Senhor, ele vem correndo e abraça de novo, sabe? Eu vejo o Senhor dessa maneira na minha vida. Que nos momentos que eu clamei a ele veio interceder por mim, ele veio correndo me abraçar, ele não me deixou só. E aí ele fala aqui, ó, ser guerreira de oração tem a ver com intercessão. O lugar onde o Espírito Santo mora chama-se coração, ele é o Deus Emanuel, né? Tem Deus Pai que está no trono, Deus Filho, que é Jesus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E tem o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Que aqueles que aceitam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, têm o Espírito Santo. Ele é o nosso Deus aqui na terra, né? Dentro do nosso coração, habitando em nós. Há muitas coisas que Deus quer fazer na terra e na vida das pessoas, mas se ninguém ouvir o chamado e interceder em oração, nada acontecerá, né? Que é o nosso famoso livre-arbítrio. Que se você não intercede, se você não pede, a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, bater e a porta vai se abrir, sabe? Nós temos que pedir.
temos que clamar, nós temos que bater na porta. E a Bíblia diz também que se vocês que sois maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Sabe, Deus, ele não é ruim, ele é um bom, ele é bom, ele é um bom Pai. Ele não é humano como a gente, que tem um coração ressentido, sabe, que a gente guarda rancorzinho. Deus é assim, não. Deus é Pai. A Bíblia diz que Deus é Abba, sabe? Abba na Bíblia significa paizinho. Deus é o nosso paizinho. E aí, fala assim, Deus declarou: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Tá lá em Ezequiel 22:30. Nós precisamos ser essas atalaias de oração. Você precisa estar na brecha pela sua casa, para que você ore, clame. Cada guerreira de oração é uma intercessora pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Você tem autoridade porque foi perdoada. E o inimigo adora nos rebaixar por meio da condenação e assim nos privar do poder. Mas se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Não deixe que o inimigo diga que você não tem o direito de orar e esperar uma resposta de Deus porque você é imperfeita e porque você falhou. Tais palavras não são revelação de Deus para a sua vida. São palavras do inimigo da sua alma, que tenta desencorajar você, rebaixar você e destruir você. Se você tem pecados não confessados na sua vida, confesse-os com o coração arrependido diante de Deus, que é o que a Thalita perguntou. Como que fica o Espírito Santo quando eu tô pecando? Ele fica ali observando, irmãs. E aí, se você pedir perdão, se arrepender, ele volta com toda a força. Eu não sei se vocês da congregação, se vocês ensinam isso, mas a Bíblia fala isso, né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. E o Espírito Santo, ele é morador do seu coração. E se você pecar, ele vai ficar fazendo ali, ó, ele vai ficar olhando ali pra você. Filha, você pecou. Filha, isso não tá legal. Irmãs, quantas vezes eu fiz as coisas na hora, igual eu lembro uma vez, eu fui tão grossa com um aluno, eu trabalho numa escola militar, e eles fizeram a formação, e eles apresentam a turma pro professor. E eles ali, ó, apresentando a turma, e eu fui muito grossa com o menino. Eu acabei com ele. Eu vim embora, dei a aula tranquila, vim embora. Aí o Senhor falou pra mim, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou pra mim: você viu o que você fez com aquele aluno? Vai lá e pede perdão pra ele. Irmãs, na hora parece que a consciência do pecado veio na minha cabeça. E eu fui lá na outra semana e pedi perdão pra ele. E eu tenho certeza que a nossa amizade foi restaurada e o Senhor restaurou meu coração. Então a gente peca todo dia, mas nós temos o arrependimento. É isso mesmo, irmã. Ele nos acusa, ele é acusador da nossa alma, mas nós temos o arrependimento e nós temos o perdão. E o Senhor Jesus falou para nós, né? Hebreus 13. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, né? Cada batalha é importante. Jesus prometeu: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tá lá em Mateus 28:20. E em Hebreus 13:5 tá: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É muito lindo isso, né? Saber que nós temos o Espírito Santo. E aí ela termina com a oração da guerreira de oração. Hoje eu não vou fazer a oração que eu fiz nas 3 últimas lives, porque o YouTube, eu mando esse vídeo pro YouTube, e o YouTube, pela música que eu ponho para fazer oração, ele tá me bloqueando.
Então, esse vídeo agora não vai ter música, porque eu não quero problema, não quero ser bloqueada. E eu só vou ler para a gente terminar. Nós vamos orar individual. Cada uma de nós que entrou aqui na live, que está aqui na live, nós vamos orar, né? Apresentar os problemas que está lá no grupo. E eu vou deixar esse versículo aqui, ó. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Tá lá em Colossenses 2, 8 e 10. Irmãs, cuidado para que ninguém escravize vocês em filosofias enganosas e de homens, mas busque a presença do Espírito Santo dentro do seu coração, porque ele é o aqui fala assim, não busque as tradições humanas, mas busque Cristo, porque ele é o cabeça de todo poder e de toda autoridade. Nós vamos orar, Jussara. Jussara, se você quiser entrar no grupo Guerreiras de Oração, me manda um direct que eu vou colocar você lá, tá bom? No grupo. E nós vamos orar, né? As irmãs estão convocadas a orar por todos os pedidos de oração, tá, irmãs? Deus abençoe a todas que estiveram aqui comigo. Nós acabamos de ler o capítulo 4, né, do livro Guerreiras de Oração. Se você quiser entrar no grupo Guerreiras de Oração do WhatsApp, manda para mim um direct que eu te coloco lá. E muito obrigada, irmãs, vocês que estão aqui. Todas serão apresentadas nas nossas orações, em nome do Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa live, obrigada por esse tempo, obrigada por cada pessoa que está aqui nesse momento, que cada uma delas receba, Pai, agora um toque especial do alto. Hoje nós recebemos, Pai, uma chave, que é a chave que o Senhor dá para aqueles que creem no reino dos céus. É a chave, Pai, que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. E cada uma de nós vamos fazer uma oração. E nós vamos ligar coisas aqui na terra e vamos ligar coisas no céu. Em nome daquele que é todo poderoso para fazer e realizar infinitamente mais tudo que pensamos e imaginamos. Que é o nome do Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, todo poderoso. Nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos, amém. Obrigada, irmãs, Deus abençoe cada uma. Fiquem com Deus, até semana que vem. Beijo. Amém, irmã Joel, um beijo.